querido. Glória a Deus. Pode se sentar, meu irmão. Só aumenta um pouquinho. Microfone. Isso. Glória a Deus. Não, o pastor se esgoela aqui, né? Glória a Deus, irmãos. Boa noite, amados. Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre a sua vida e sobre o seu coração. Abra comigo, meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus, no segundo livro da Bíblia, o livro do Êxodo, Êxodo 15, capítulo 15 de Êxodo. Durante os último mês aí, eu tenho escutado muito o Antigo Testamento, né, colocado ali no aplicativo do celular, dá para a gente ficar ouvindo vários trechos da palavra de Deus, querido, como é tremendo, né? Principalmente o Antigo Testamento, que é permeado de histórias extraordinárias do povo de Israel, milagres, maravilhas. E hoje, nessa noite, nós vamos ler uma dessas histórias extraordinárias que aconteceram com o povo de Israel e com o líder de Israel, chamado Moisés. Só para você entender um pouquinho o que estava acontecendo aqui. Aqui Deus já havia tirado o povo de Israel através das 10 pragas do Egito. A Bíblia diz que com mão forte Deus havia tirado o povo de Israel, feito atravessar o povo a pés descalços em meio ao Mar Vermelho. Deus abriu o Mar Vermelho, o povo passou a seco. Imagina que coisa extraordinária um negócio desse, né? E aí, logo depois do povo passar, os egípcios começaram a perseguir os israelitas, e quando eles atravessaram, né, os egípcios tentaram atravessar o Mar Vermelho, a Bíblia diz que o mar caiu sobre eles e eles morreram ali. Houve um grande livramento de Deus, e aí logo em seguida aqui você vai ver um pouquinho para cima do trecho que nós vamos ler, você vai ver que Moisés começa a adorar o Senhor, começa a agradecer a Deus por esse grande feito do Senhor. Também Miriam, sua irmã, pega as demais mulheres de Israel, começam a dançar na presença de Deus, e algo lindo começa a acontecer. Mas aí então Deus direciona o seu povo a atravessar por um deserto, durante 3 dias. E depois de 3 dias algo ruim aconteceu, e é onde nós vamos aprender aqui que mesmo tendo situações ruins, que nós venhamos a passar, que a gente vai chamar aqui de situações amargas, situações difíceis, no final de tudo isso, por uma intervenção sobrenatural de Deus, Deus opera um grande milagre, Deus faz uma grande maravilha aqui na frente do povo dele, e Deus começa a estabelecer um caminho de milagres e de bênçãos ao seu povo, grandes feitos do Senhor ao povo de Israel. Amém? Então vamos lá, eu gosto de mergulhar nessas histórias, você também, aperte os seus cintos, prepare o seu banco aí, a sua cadeira, vamos nos aventurar na palavra de Deus e aprendemos nesse lindo trecho da palavra de Deus, que Deus transforma o amargo em doce. Glória a Deus, eu já preguei essa palavra, sei lá, uns 10 anos atrás, e ela está até no YouTube, toda picadinha, porque na época o YouTube não podia botar mais que 10 minutos, então nós tínhamos que cortar o vídeo em 5, 6 pedaços. E aí eu senti no coração de pregar novamente essa palavra, espero que seja bênção para você, o amargo transformado em doce. Quando nós pensamos também no amargo transformado em doce, talvez esteja falando de você, que viveu uma vida amarga, uma vida difícil, ou tinha um temperamento amargo, né? Comportamento meio que azedo, difícil, complicado, ferido, machucado pela vida, pelas circunstâncias, mas aí entrou Jesus na tua vida, e Deus pegou o amargo e transformou em alguém doce, em alguém amoroso, alguém gracioso, alguém tremendo, alguém precioso, alguém que parou de reclamar e começou a abençoar, porque Deus transforma o amargo em doce. Quem quer ser adocicado por Jesus? Ele levanta a mão aí para o céu, fala assim: Senhor, obrigado, porque o Senhor transforma o amargo em doce. Que você seja adocicado na sua vida através dessa doce palavra de Deus, em nome de Jesus. Vamos lá então, Êxodo 15, 22. A palavra de Deus diz, 15, 22 de Êxodo, segundo livro da Bíblia, Pentateuco, também conhecido pelos judeus como a Torá,
a lei de Deus, Torá no hebraico, significa a lei de Deus. Pentateuco, por quê? Porque é um conjunto de 5 livros, dos 5 primeiros livros da Bíblia, escritos por esse personagem aqui, que foi Moisés. Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, e essa é a base da doutrina judaica. Talvez você não saiba, existem mais de 600 e poucos mandamentos na Bíblia, e a base da fé judaica é baseado nesses 5 primeiros livros da Bíblia, conhecido como Torá, em hebraico, a lei do Senhor, a lei, ou então o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da vida. Penta de 5, teuco de lei de Deus. Daí vem Deuteronômio, por exemplo. Deuteronômio significa deutero, repetição, nômio, lei. Lei de Deus para mim e para você. Nós estamos aqui no livro de Êxodo. Êxodo por quê? Êxodo significa saída. A saída do povo de Israel com mão forte. E aqui um grande milagre acontece. Vamos lá então. Êxodo 15, 22, a palavra de Deus diz: fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho, e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto, e não acharam água. Tenta imaginar você nessa situação, irmão. Sem recursos, sem saneamento básico, sem água encanada, andando durante 3 dias pelo deserto, e de repente, depois de 3 dias, não acharam água. Segundo os historiadores, eram 600 mil homens adultos, fora as mulheres e crianças. Aproximadamente mais de 2 milhões de israelitas adentrando, passando por um deserto e não encontrando água. Versículo 23. Afinal, então, chegaram a um lugar chamado Mara, porque eram amargas, né? Mara aqui. Todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-lhe aquele lugar de Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? E agora, Moisés? Como é que fica o negócio aqui? Versículo 25. Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Outras versões diz um galho, um pedaço de lenha, um pedaço de madeira. E lançou-a Moisés, ou seja, essa árvore, lançou Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Fala comigo, as águas se tornaram doces. O amargo transformado em doce. Gente, só Deus para fazer um negócio desse, né? Se tu tentar racionalizar, você vai entrar em parafuso aqui. Como é que um pedaço de árvore, um pedaço de galho, jogado numa água amarga, vai virar algo doce? Aqui nós vemos um milagre, claramente, né? Um milagre, algo sobrenatural da parte de Deus. Você vai entender logo em seguida sobre isso. E aí, continuando, a Bíblia diz: as águas se tornaram doces, deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. Tudo isso se referindo ao Senhor, né? O Senhor provando o seu povo. 26, e disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, Moisés aqui falando, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti. Das que enviei sobre os egípcios, que são as 10 pragas lá. Pois eu, o Senhor, sou o Senhor que te sara. Então chegaram logo em seguida a Elim, onde haviam 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Olha que coisa tremenda, queridos. Vamos orar então, pedindo essa graça de Deus e entendimento das Escrituras. Pai, nós estamos aqui, nos humilhamos diante do Senhor, nos submetemos à Tua palavra, pedimos ao Senhor que nos ilumine, Pai, ilumine pela Tua palavra, renova o nosso coração, transforma a nossa vida, dá-nos a atitude de Moisés e não do povo de Israel. Dá-nos um coração grato, um coração alinhado com o céu e não um coração
que murmura, que reclama, que, ó Deus, fica procurando pessoas para culpar em meio aos problemas. Mas, ó Deus, dá-nos um coração como o teu coração. Dá-nos um coração obediente. Dá-nos um coração, Pai, como o de Moisés. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Então é interessante isso, né? Esse episódio é logo após Israel passar pelo Mar Vermelho. O mar aqui significa, é um símbolo de um momento de transição, de uma época de cativeiro para uma nova época de atravessar o deserto, uma época de dependência de Deus, irmão. Nós estamos findando um ano, né? E a gente fica feliz aqui com tantos milagres, tantas maravilhas, Deus fazendo na vida dos irmãos. E criamos uma expectativa ainda maior do que Deus vai fazer ano que vem na sua vida, em nome de Jesus. Quem recebe essa palavra e fala, 2020 vai ser um ano de bênção na minha vida. Irmão, você precisa crer, você precisa criar uma expectativa. Eu já estou criando toda uma expectativa do que Deus vai fazer no próximo ano na minha vida. E eu queria te dizer, querido, nessa noite, que Deus é especialista em superar as suas expectativas. Se os seus sonhos forem grandes, grandes coisas Deus vai fazer na sua vida. Sabe, irmão, se os teus alvos forem os alvos de Deus, os teus sonhos forem os sonhos de Deus, se os teus planos forem os planos de Deus, eu quero profetizar que Deus vai superar as suas expectativas. Talvez as coisas velhas esse ano, né, alguns comentaram aqui, foi difícil, vários problemas, várias dificuldades, são águas amargas. São águas amargas que nós estamos aprendendo aqui. São situações difíceis que eu e você vivenciamos. A primeira coisa que nós aprendemos, primeiro princípio que nós aprendemos aqui nesse texto, é que haverá momentos amargos nessa vida. Haverá momentos amargos. A vida não é uma vida só de bonança. Não é uma vida só das mil maravilhas, né, de um mar de rosas, não. Existem dificuldades, existem lutas, existem problemas. Eu e você enfrentamos isso todos os dias. Sim ou não, irmãos? Até pastor passa por problema. Tem gente que pensa que não, né? Tem gente que acha que pastor é um mito, é um super-homem, é um ser inacessível pelos problemas. Não, irmãos. Nós passamos às vezes até por mais problemas que vocês. Sim, nós passamos por problemas. Por exemplo, nós estamos enfrentando problemas dentro da nossa casa. Nossa filha tem um problema na coluna, tem uma escoliose. Ela estava com 30 e poucos graus. Se você vê o raio-x dela, a coluna dela faz assim, ó. Os médicos estavam preocupados. Se a coluna dela avançasse mais 2 graus, ela ia ter que fazer uma cirurgia na coluna. São problemas. São águas amargas que nós enfrentamos. Às vezes você não sabe, mas Deus sabe. Mas graças a Deus, mesmo vendo esse problema, querido, pela graça de Deus, nós oramos por ela todos os dias. Nós ungimos a coluna dela com óleo. Nós estamos procurando todo o tratamento necessário que seja possível dentro dos nossos recursos limitados. E Deus está fazendo um milagre naquela coluna. Por um milagre, até o médico está surpreendido. E ano que vem vai liberar ela da prótese ali, aquele negocinho na coluna que ela está usando hoje. Porque ela esticou muito e a coluna acabou, né, tendo uma inclinação ali. O médico estava preocupado. Mas para a glória de Deus, querido, nós estamos orando, profetizando que essa coluna vai ser alinhado para a glória de Deus. E por um milagre, gente, a coluna dela já recuou 4 graus. Os médicos achavam que ia aumentar mais graus. Para a glória de Deus e pela graça de Deus, recuou 4 graus a coluna dela. E nós damos glória a Deus por isso. Mas o milagre ainda não está completo. Nós continuamos perseverando, orando, profetizando. E ore comigo, em nome de Jesus. Queremos profetizar uma coluna perfeita, uma coluna alinhada para a glória de Deus. Então, irmãos, nós enfrentamos lutas. Nós enfrentamos dificuldades. O povo de Israel havia, né, visto um grande milagre aqui. O mar vermelho se abrir. Moisés cantando e louvando a Deus. Miriam dançando com as demais mulheres de Israel. De repente, Deus direciona Moisés, atravessa o deserto, 3 dias. E depois de 3 dias no deserto, não havia água. E a água que acharam, o que aconteceu? Era amarga.
um local chamado Mara. Mara significa amarga, amargura, dor, sofrimento. É um símbolo de algo amargo, de algo dolorido, de um sofrimento. Irmãos, aprenda comigo, mesmo após grandes vitórias e grandes bênçãos do Senhor, podem vir sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre as nossas vidas, grandes dificuldades, momentos difíceis. Talvez tenha acontecido na sua vida uma grande frustração. Talvez tenha acontecido na sua vida uma grande decepção com alguém ou com algo que você esperava. Talvez tenha havido na sua vida situações inesperadas que você não esperava e de repente aconteceu. E você se frustrou, se decepcionou. Talvez você sonhou com algo que não estava alinhado com o céu. E dentro desse sonho que você sonhou, um sonho humano, geralmente projetado pela nossa própria alma, e a nossa alma às vezes sonha coisas que não tem nada a ver com Deus. Talvez esse sonho foi destruído. Talvez um desejo não foi saciado na sua vida. Expectativas não foram alcançadas. Tudo isso é um símbolo de Mara. De algo amargo, de algo dolorido, de algo difícil. Talvez palavras foram lançadas contra você. Palavras de maldição, palavras de desgraças. Pessoas torceram para dar tudo errado na sua vida. Talvez você sofreu na infância algum trauma, algum complexo, feridas de alma. Pessoas te ofenderam, pessoas provocaram alguma espécie de injustiça, dificuldade contra você, irmão. Medos assolaram o seu coração. Dificuldades você tem enfrentado. E às vezes até se sente sozinho. Querido, eu estou aqui nessa noite para dizer que você não está sozinho. Deus está com você. E Deus vai transformar o seu amargo em doce em nome de Jesus. Só que diante dessa mara, desse algo amargo, desse momento amargo que a vida nos impõe, existem duas posturas aqui, duas atitudes que eu e você podemos ter. A atitude de Moisés ou a atitude do povo de Israel. O povo de Israel representa a imaturidade, a carnalidade. Aqueles que se deixam levar pelas emoções, pelos sentimentos, e não por princípios e valores da palavra de Deus. Aqueles que estão desalinhados com o céu, que são assolados pelos seus medos, pelos seus problemas, e reagem de maneira equivocada. Já Moisés é um segundo tipo de atitude, é um segundo tipo de comportamento, você vai ver que é totalmente diferente. Representa os homens e mulheres espirituais, os homens e mulheres maduros, os homens e mulheres de fé, os homens e mulheres que por mais que estejam enfrentando momentos de mara, momentos amargos na sua vida, não perdem a sua fé. Amém? Querido, não perca a sua fé em meio a momentos amargos da vida. Problemas podem vir, situações difíceis podem aparecer, as circunstâncias podem ser desfavoráveis, mas o que eu e você devemos fazer? O que nós temos que fazer diante do momento amargo da vida? E aí entra o segundo princípio que eu quero te ensinar, aquilo que Moisés fez aqui. A maturidade espiritual. Vocês estão entendendo, querido? O problema vai vir. A diferença é como é que nós reagimos a ele. Com maturidade como Moisés, ou com imaturidade, carnalidade como o povo de Israel. Nós temos uma grande lição aqui nesse episódio da Bíblia. E eu quero te ensinar a reagir como Moisés. Glória a Deus. O profeta de Deus, um grande estadista de Israel, o maior personagem do Antigo Testamento foi, sem dúvida nenhuma, Moisés. E nós aprendemos muito com ele aqui. Segundo princípio que nós aprendemos, além de aprendermos no primeiro princípio, que haverá momentos amargos nessa vida, segunda verdade que nós aprendemos nesse texto é que precisamos ter atitudes espirituais nos momentos delicados da vida. Fala comigo, eu preciso ter atitudes espirituais nos momentos delicados da vida. Muitos perdem a cabeça, muitos endoidam, muitos começam a se abrigar nos pecados, muitos tentam fugir dos problemas, nos vícios, nas compulsões. Eu e você vamos ser diferentes. Nós vamos encarar os gigantes, nós vamos encarar os problemas, e pela graça de Deus nós vamos vencê-los em nome de Jesus.
Nós vemos aqui o povo de Israel envolvido com a carnalidade. Nós vemos o povo de Israel na infantilidade. E essa carnalidade, essa imaturidade, essa infantilidade levou o povo de Israel a murmurar e a blasfemar contra Deus e contra o homem de Deus, Moisés. Querido, como é que você tem reagido diante dos problemas? O que tem saído da tua boca quando você enfrenta uma situação amargosa na sua vida? Amarga, difícil. O que tem saído da tua boca? E a Bíblia diz, a boca fala do que o coração está cheio. Se só sai murmuração, só sai blasfêmia, só sai reclamação, só sai palavrão, só sai malícia, só sai sujeira. Isso prova o quê, irmão? Que o teu coração não está saudável. Teu coração não está bem, está amargo, está em mara. As águas estão amargosas na sua vida. É interessante que até a palavra mágoa significa má água. Uma água suja. E muita gente tem isso no seu coração, querido. Te liberta disso em nome de Jesus. Porque um coração contaminado pode te levar até a blasfemar contra Deus. Foi o que o povo fez. E aí, Moisés, e agora? E esse teu Deus aqui que nos levou 3 dias no deserto, chegou aqui essa água amarga. E agora, Moisés? Tu não é o homem de Deus, e agora? E muitos reagem assim. Infantilidade, imaturidade, carnalidade. Fala comigo, infantilidade, imaturidade e carnalidade. Irmãos, mesmo dentro da igreja, mesmo no meio dos crentes, como a gente vê isso? Crentes murmurando, crentes falando mal do outro, crente fofocando, crente preocupado com a vida do outro em vez de cuidar da sua vida. Crente legalista, né? Culpando o outro, acusando o outro, colocando um jugo sobre o outro que nem ele consegue carregar. Irmão, para com isso. Cuide dos seus problemas. E quando você vê o outro enfrentando com problemas, com dificuldades, a Bíblia diz que nós temos que ajudar a levar as cargas uns dos outros. Nós temos que assumir as nossas responsabilidades, que é o nosso jugo, é o nosso fardo, mas nós temos que ajudar o nosso irmão e não colocar mais peso sobre eles. Amém? Agora nós vemos Moisés. Olha a atitude de Moisés, presta atenção, querido. Moisés clamou ao Senhor. Olha a atitude de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, de alguém que está alinhado com o céu, de alguém que faz a diferença. Ele não ficou reclamando, ele não ficou murmurando, ele não ficou assolado quando foi acochado ali, botado num paredão ali pelo povo de Israel. O que ele fez? Ele clamou ao Senhor. Meu irmão, como é que está a tua vida de oração? Você tem orado, você tem buscado a Deus, você tem buscado uma solução de Deus para a sua vida, você tem clamado ao Senhor. Clamor é mais do que orar, clamor é chorar, clamor é invocar de maneira apaixonante, clamor é se derramar diante do Senhor. A Bíblia diz, Moisés clamou ao Senhor. E o que aconteceu? Deus deu a ele a estratégia. Deus deu a ele o direcionamento, a direção para a sua vida, irmão. Nós precisamos da direção de Deus. Não sei vocês, querido, mas eu preciso da direção de Deus para a minha vida. Você também? Nós estamos adentrando num ano novo. Novo ciclo. O mar está se abrindo. Um novo tempo de Deus. Nós estamos entrando num novo ciclo, numa nova dispensação 2020. São 10 anos a mais, né? 2010, 2020. É uma dezena. Uma dezena na Bíblia fala disso, de uma mudança decimal, de um ciclo, de um novo tempo de Deus na nossa vida. Nós precisamos clamar ao Senhor. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça em 2020? Senhor, qual é a estratégia que eu vou ter de Deus para a minha vida profissional, para os meus negócios, para a minha vida pessoal, para lidar com esse problema na família, para sair dessa luta aqui na minha casa, para Deus agir da maneira correta com os meus filhos. Nós precisamos clamar ao Senhor. E Deus tem uma resposta para você, meu irmão. Deus tem uma estratégia, Deus tem uma direção. E foi o que aconteceu com Moisés. E o que aconteceu com Moisés? Ele não só ouviu a Deus, mas ele obedeceu. Qual é o ABC do crente? Obedecer.
Do ímpio é ABCD, do crente é obedecer. Deus falou, nós vamos ouvir. Deus direcionou, nós vamos fazer. Deus nos deu estratégia, nós vamos usar a estratégia de Deus, querido, porque do jeito de Deus funciona. Irmão, às vezes do teu jeito não funciona. Às vezes você quer que as coisas aconteçam do teu jeito. Eu estou aqui nessa noite para dizer que do teu jeito nem sempre funciona. Mas do jeito de Deus sempre vai funcionar. É o que nós vemos nesse episódio. Deus manda pegar aquela árvore, aquele galho, aquele lenho. Tudo isso é um símbolo de Jesus. Jesus é a árvore da vida lá do Gênesis. Jesus é a árvore da vida lá do Apocalipse. Jesus foi pendurado o quê, irmãos? No madeiro. Que era um pedaço de árvore. Sim ou não? Nós vemos aqui simbolicamente Jesus adentrando naquela água amarga e transformando aquela água amarga numa água doce. O que nós aprendemos com isso quando Jesus entra? Por mais que seja amarga a situação, Deus traz doçura e livramento. Deus consegue adocicar o seu coração amargo. Deus consegue adocicar a sua vida que estava azeda. Deus consegue adocicar o seu casamento que estava em hostilidade, em dificuldade. Deus consegue adocicar a sua vida profissional que estava difícil, que estava emperrada. Deus consegue abrir uma porta de trabalho como nós vimos aqui. Deus consegue dar um livramento até num voo internacional. Como nós vimos aqui, querido, que milagre tremendo. Eu já fiz esses voos intercontinentais. Irmão, pensa numa coisa difícil. Uma vez eu me lembro que eu estava vindo da Itália para cá, e aí no meio do voo, de madrugada, todo mundo dormindo, aquela chacoalhada, aquela coisa. Eu falei, Senhor, só me lembrei de Jesus na cruz. Senhor, a Ti eu entrego a minha alma. Irmão, pensa num susto, chacoalhão. Você está atravessando ali o Atlântico, pode acontecer de tudo. Sim ou não, irmãos? Olha aí, os irmãos estavam saindo de São Paulo para lá para a Inglaterra, e ali no meio do trajeto, no início do trajeto, o avião já teve que dar meia volta ali e fazer um pouso forçado. Nós precisamos estar preparados para encontrar com Deus. Amém? Como é que está a tua vida com Deus, irmão? Você está em dia com Deus ou está empurrando a vida com a barriga? Deixando para amanhã aquilo que precisa se fazer hoje? Continuando com uma vida azeda, continuando com uma vida amarga, continuando reclamando, murmurando, jogando a culpa nos outros, projetando nos outros a própria frustração, procurando os culpados. É o que nós vemos aqui, o povo de Israel procurou um culpado. Quem era o culpado para eles? Moisés. Moisés, o que você vem fazer conosco aqui no meio desse nada aqui? Isso é um mecanismo de defesa que as pessoas usam. Transferir para os outros as suas responsabilidades. Projetar nos outros as suas próprias dores e mazelas, as suas frustrações. Irmãos, não é assim que nós devemos agir. Amém? Precisamos ser como Moisés, clamarmos a Deus. Recebemos de Deus uma resposta, uma direção, uma estratégia para a nossa vida. E quando Deus falar, nós precisamos obedecer. Pegar aquele galho, pegar aquele lenho, aquela árvore que é um símbolo de Jesus, e colocar nas águas amargas, e tudo vai ficar doce para a glória de Deus. Amém, irmãos? Quem quer ser adocicado aqui por Jesus? Deixa Jesus entrar na tua vida. Deixa Jesus entrar na tua história. Deixa Jesus mudar as circunstâncias que você está vivendo. É tremendo isso, querido. A Bíblia diz que ali também, naquele lugar, mesmo que era amargo, mas que a água virou doce, Deus lhe deu os estatutos. Estatutos aqui é um símbolo da Bíblia. Deus lhe deu uma palavra. E a função da palavra de Deus é isso, é nos restaurar, é nos renovar, é nos curar. Logo em seguida a Bíblia diz, ali Deus lhes provou. Por que Deus permite que coisas amargas aconteçam conosco? Que tribulações, que dificuldades, que problemas nos assolem, irmãos? Ali Deus está provando o nosso coração. A sua fé está sendo provada. O seu coração está sendo provado naquela dificuldade. A Bíblia diz, ali Deus lhes provou. Ali aonde? Em Mara.
nas águas amargas, na dificuldade, no problema. E a pergunta é: somos da fé ou somos da murmuração? Somos da fé ou somos da reclamação? Assumimos as nossas responsabilidades ou procuramos culpados na nossa vida? Somos espirituais ou somos imaturos, carnais, infantis, como o povo de Israel ali? Como é que você tem reagido diante das dificuldades? Essa pergunta que eu quero te fazer. Meu irmão, quando vem o problema, quando a coisa está amarga, como é que você reage diante delas? Você reage como Moisés ou você reage como Israel? E a Bíblia diz ali também, ali Deus renovou a sua aliança com o seu povo. Ali derramou o Senhor a sua bênção, por causa de Moisés, irmão. Não foi por causa de Israel, foi por causa do homem de Deus. Amém? Quem quer ser como Moisés aí? Moisés e Moisésas aí de Jesus. Dá um glória a Deus, fala: Senhor, eu quero a tua bênção. Senhor, eu quero a tua aliança. Senhor, eu quero as tuas promessas sobre a minha vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. E ali aparece a primeira vez na Bíblia a palavra El Rafá, ou Jeová Rafá, o Deus que te sara. Olha que coisa tremenda, querido, uma promessa de cura sobre a tua vida. Cura do teu passado, cura dos teus traumas, cura dos teus problemas. Ali, mesmo em meio à mara, se você reagir da maneira correta, Deus vem e te sara. Deus vem e te cura. Deus vem e te restaura. Ele é o Rafael, o El Rafá, o Deus que te sara. O meu irmão se chama Rafael. Com 7 aninhos, Jesus apareceu para ele no dia do seu aniversário. Ele tinha diabetes, se eu não me engano, tipo C, aquela que é hereditária e não tem cura. Jesus apareceu no dia do aniversário dele e disse: a partir de hoje você está curado. Ele acordou de manhã cedo e falou: mamãe, Jesus apareceu para mim num sonho e disse que eu estava curado. E aí, a partir daquele dia, minha mãe e meus pais levaram ele para fazer os exames necessários, né, todo aquele procedimento médico, e os médicos viram que ele estava curado. Glória a Deus. Hoje ele está pregando o evangelho lá na África, no meio dos muçulmanos. Tem lá um orfanato tremendo com mais de 150 crianças, porque Deus é o Deus que sara. Glória a Deus, irmãos. Só Deus faz essas coisas. Minha mãe ficou 3 meses internada no hospital, com um nódulo na cabeça, a ponto de morrer. Mas meu pai colocou toda a família de joelho diante de Deus, nos colocou na casa de um discípulo, de um irmão em Cristo. Nós orávamos todos os dias pela minha mãe. E o que aconteceu? O El Rafá entrou em ação. Porque ele nos ensinou que ele é o Deus que sara. Em vez de reclamar, em vez de procurar culpados, em vez de transferir responsabilidades, sabe o que a gente fez? A gente fez como Moisés. A gente clamou ao Senhor e Deus sarou a minha mãe. Ela ficou sem sequelas, irmãos. Alguém que tinha um nódulo na cabeça, que apareceu do nada, que estava a ponto de morrer, ficou 3 meses internado, e nós chorando, aquela situação toda. Eu me lembro, eu era pequenininho, tinha acho que 9, 10 anos, ali eu e meus irmãos, meu pai colocava a gente na cama, para orar pela minha mãe, e ele chorando, ele também tentando se conter ali, imagina, a mulher da sua vida, ele tentando ali se conter, ter forças para passar fé, e forças para os seus filhos, mas ao mesmo tempo, às vezes ele se esparramava, chorava, e todos nós chorávamos. Aquela cena ainda está na minha mente. Mas 3 meses depois, o Senhor é o Deus que te sara. Amém, irmãos? Eu não estou pregando aqui uma coisa que eu li num livro. Eu não estou pregando aqui uma coisa que eu ouvi falar. Eu estou pregando aqui uma coisa que eu creio. Que eu vi Deus fazer na minha casa. E que Deus pode fazer na tua casa, na tua família, nos teus negócios, nas tuas finanças. Deus pode te sarar, meu irmão. Deus pode fazer milagres e maravilhas, porque ali Deus renovou a sua aliança e a sua bênção, e se auto-intitulou e declarou: eu sou o Deus que te sara. E por último, irmãos, o terceiro princípio que nós aprendemos. Primeiro, nós aprendemos que, infelizmente, ou felizmente, né, haverá momentos amargos nessa vida.
Em segundo lugar, nós aprendemos que precisamos ter atitudes espirituais em momentos delicados, que Deus permitir que eu e você enfrentemos, desertos da vida. E o deserto não vai durar para sempre, glória a Deus. Você não nasceu para morrer no deserto, você nasceu para atravessar o deserto. A Bíblia diz que em meio à tormenta, Deus tem um caminho para mim e para você. Deus tem um caminho para nós no meio da tormenta. E por último, terceiro princípio que nós aprendemos é que depois da provação, vem o refrigério de Deus. Depois desse grande milagre, a Bíblia diz que Deus conduziu o seu povo, e ele chegou num lugar, logo em seguida, chamado Elim. Fala comigo, Elim. Elim tem um significado tremendo, no hebraico significa carvalhos. Carvalho, você sabe, é uma árvore frondosa, enorme, que faz o quê? Sombra. O outro significado da palavra Elim no original é poderosos. Olha que coisa tremenda, querido. Carvalho é uma árvore frondosa, uma árvore vistosa, é uma árvore poderosa, é o que Deus vai fazer na sua vida e na minha vida, no nome de Jesus. Vai fazer de nós homens e mulheres poderosos através da fé. Não que o poder esteja em nós, não. É o poder de Deus que vai nos dar poder e graça para enfrentarmos os problemas da vida. Sairemos de Mara mais fortes, entraremos no Elim de Deus, mais maduros, mais experientes, mais poderosos, mais dependentes. Não na nossa força, mas no poder e na graça de Deus, irmãos. Elim na tua vida, eu profetizo isso no nome de Jesus. Profetizo um 2020 de Elim, de poder, de carvalho, de graça, de glória, de Deus na tua vida. E a Bíblia diz no finalzinho desse trecho, que Elim era um lugar que tinha 12 fontes de água. 12 na Bíblia significa completude, plenitude, abundância de tudo aquilo que Deus tem para mim e para você. Ou seja, haverá abundância de Deus na sua vida. Haverá bênção e prosperidade para você. Haverá sustento de Deus, provisão de Deus para você. Deus é contigo. Se você for um homem de aliança, um homem de compromisso com Deus, uma mulher de aliança, uma mulher de compromisso com Deus, pode ter certeza, irmão, Deus vai te honrar. Deus tem um compromisso com os seus filhos, Deus tem. E a Bíblia diz que também havia ali 70 palmeiras. 70 palmeiras, imagina, 2 milhões de pessoas, atravessando 3 dias de deserto, chega lá, encontra uma água amarga, Deus faz um grande milagre, transforma a água amarga de Mara numa água doce, eles andam mais um pouquinho, acham 70 palmeiras, um harém, algo lindo naquele lugar. O que simboliza isso para nós, irmãos? Aqui fala de um lugar de refrigério, um lugar de descanso em Deus. Amém? Como nós cantamos, há um lugar de descanso em ti, há um lugar de refrigério em ti. Irmãos, estar em Cristo é um lugar de descanso. É um lugar de paz, é um lugar de abundância, é um lugar de refrigério. A Bíblia diz no Salmo 91 que nós estamos debaixo das asas do Altíssimo, à sombra do Onipotente, nós podemos descansar. São mais 70 palmeiras aqui de Elim, um lugar de refrigério, a sombra do Onipotente, um lugar de calmaria, um lugar onde a gente vai poder descansar do deserto da vida. Logo depois do deserto, vem a provação, mas depois da provação vem o quê? Vem a bonança em nome de Jesus. Glória a Deus. E no final a Bíblia continua dizendo que eles acamparam junto às águas. Águas aqui um símbolo do Espírito Santo. É ali que você tem que acampar, nas águas do Espírito, na plenitude de Deus, na presença do Senhor, no lugar de refrigério, a sombra do Onipotente, é o lugar que eu e você temos que acampar, montar a nossa tenda, levantar o nosso altar diante de Deus, amém? É ali que Deus espera que você acampe. Que você permaneça, que você estabeleça os seus sonhos, os seus projetos, para o ano abençoado que Ele vai dar para a tua vida, no nome de Jesus. O que nós aprendemos? 3 princípios valiosos. Primeiro, haverá momentos amargos nessa vida. Segundo lugar,
Precisamos ter atitudes espirituais como de Moisés, nos momentos difíceis da vida. E em terceiro lugar, depois da provação, vem o refrigério, o Elim de Deus na tua vida. Segura no ombro do seu irmão e profetiza sobre ele. Fala: eu profetizo o Elim de Deus sobre a tua vida. Fala para ele: eu profetizo um lugar de descanso, de refrigério, de abundância, de bem-aventurança de Deus para você. Fala para ele: 2020 será um ano de vitória, será um ano de abundância, será um ano de bênção de Deus para mim e para você. Dê uma salva de palmas para Jesus. Aleluia! Uhul! Glória a Deus! Amém! Glória a Deus! Pai, nós queremos te honrar com essa palavra. Fica de pé, meu irmão, nós vamos cantar uma canção. E logo em seguida eu quero orar por você e te liberar no nome de Jesus. Irmãos, eu creio nessas coisas. Eu creio num Deus de milagres. Se eu sou um pregador da fé, um pregador de milagres, de sobrenatural, porque vivenciei essas águas amargas que se transformaram em doçura da parte de Deus. E Deus vai fazer isso na tua vida também. Deus transforma o amargo em doce para a glória de Deus na nossa vida. Amém? Glória a Deus. Vamos cantar o nosso Senhor. Ricardinho vai estar puxando aí uma canção. Cante comigo. Glória a Deus. Louve ao Senhor de todo o coração. Estás aqui, movendo entre nós. Aleluia, Pai, nós cremos. Nós te adoramos, Senhor, a Ti toda a honra. Aleluia, adora Ele. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei. Clame ao Senhor como fez Moisés. Estás aqui, operando milagres. Creia nos milagres de Deus Te adoro. sobre a tua vida, meu irmão. Receba em nome de Jesus. Aleluia. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adoro. O amargo transformado em doce. Aleluia. Declare agora. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, Deus é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, Deus é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Olha só, Tu és a resposta. Jesus é a resposta para mim e para você. Aleluia, Ele tem estratégia, Ele tem direção para a sua vida. Aleluia. Oh Deus, glórias a Ti. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, Deus é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Isso, até aí. Dê as mãos para o irmão que está do seu lado. Vamos fechar aqui os corredores. Vamos terminar orando juntos como família de Deus. Feche os seus olhos, querido. Comece a orar pela pessoa que está do seu lado. Comece a invocar o nome do Senhor. Faça como Moisés agora. Comece a clamar pela tua vida também. Peça milagres de Deus na sua vida, na sua história. Começa a falar com Deus agora no nome de Jesus. Você não depende de um pastor, você não depende do Ricardinho no louvor, você depende de Deus. Levanta a tua voz agora. Clama a mim, diz o Senhor, e eu te responderei. Deus tem a resposta para a tua vida em nome de Jesus.
Pai, nós estamos aqui na Tua casa, Pai, nesse lugar maravilhoso, onde o Senhor, ó Deus, declara os Teus estatutos, onde o Senhor renova a Tua aliança conosco, onde o Senhor opera milagres e maravilhas, onde o Jeová Rafa é o Deus que nos cura, é o Deus que nos restaura. Senhor, nós tomamos posse dessa palavra. Vai operando milagres nesse lugar. Aquele que chegou enfermo, aquele que está assolado por alguma doença, seja psicossomática, seja biológica, seja física, seja no coração amargurado, ó Deus, vai curando, vai transformando o amargo em doce, vai retirando, arrancando toda ação do mal, toda ação de demônios, toda obra do inferno. Vai caindo por terra espírito de enfermidade, espírito de desgraça, espírito de bancarrota, miséria, pobreza, problemas financeiros diversos. Vai caindo fora agora, em nome de Jesus. Senhor, dá sabedoria para o Teu povo, sabedoria na gestão dos recursos. Ó Deus, abre as janelas dos céus, derrama chuva de bênção sobre nós. Que 2020 seja um ano de bênção, seja um ano de Elim, seja um ano onde nós nos transformaremos cada vez mais poderosos no Senhor, na Tua graça, na Tua glória, no Teu amor, Senhor. Ó Deus, que seja um ano de refrigério, que seja um ano de abundância, que seja um ano de graça e de glória, que por mais que enfrentemos dificuldades, possamos triunfar sobre todas elas, na graça, na unção do Senhor. Opera milagres e maravilhas dos Teus filhos agora, Pai. Derrama a Tua glória sobre os Teus filhos, manifesta o Teu poder sobre eles, sela essa palavra, Pai, com milagres e maravilhas. Estende a Tua mão forte, ó Deus, com sinais, prodígios e maravilhas, para que o Teu nome seja exaltado sobre tudo e sobre todos. Desde já nós Te agradecemos, porque sabemos que a Tua resposta é certa. Ó Deus, que nós triunfaremos, ó Deus, que nós venceremos todas as coisas em Cristo Jesus, que é quem nos fortalece, Pai. Abençoa os Teus filhos, dê um final de ano abençoado, cheio da Tua glória, cheio da Tua graça, cheio do Teu amor e da Tua proteção. Abençoa cada um deles, é o que nós Te pedimos de todo o coração. E já Te agradecemos e criamos uma expectativa ainda maior do que Deus fará na nossa vida, Pai. Que o Senhor nos surpreenda em 2020, que as nossas expectativas sejam supridas no Senhor. Ó Deus, que os nossos sonhos sejam os sonhos de Deus, que os nossos planos sejam os planos de Deus, que as nossas metas e alvos sejam aquilo que está no Teu coração, para que possamos viver essa vida abundante, essa vida abençoada que Moisés viveu, para a glória de Deus. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Levanta as suas mãos para o alto, que o Senhor te abençoe desde Sião, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te encha de paz, que a luz do Senhor brilhe, a luz do rosto do Senhor brilhe sobre a tua vida, que o Senhor lave você com seu sangue precioso, te purifique de todo pecado, te levante em graça e glória, te dê uma semana abençoada e uma virada de ano ainda mais abençoado na presença dEle. Que o Senhor, que você vença os gigantes, que você vença os problemas, que você triunfe sobre as dificuldades, na graça, na força e no poder do Senhor. E que o Senhor mantenha íntegros e irrepreensíveis o teu corpo, a tua alma e o teu espírito, até a volta de Jesus, ou nos encontrarmos com Ele lá no céu. Quem recebe essa herança maravilhosa, levanta as mãos e fala: eu recebo a minha herança, o meu milagre, pelos méritos de Jesus. Eu tomo posse, pela fé, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas para Jesus agora, em nome de Jesus. Toda a honra, toda a glória sejam dados a Ti, Jesus, o único Deus verdadeiro. Glória a Ti, aleluia. Dê um abraço do irmão que está do seu lado. Vai na graça e na paz de Jesus. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.